Olá, sejam bem-vindas ao Conexão Fashion, podcast de moda feito para o grupinho de pessoas que ama moda e arte. E hoje estamos aqui com a maravilhosa e estilista Thaís Bergamo. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Tô muito feliz de você estar aqui, porque eu adoro os looks que você monta. Inclusive, hoje o seu look tá ornando super com o cenário. Eu acho que foi pensado, hein? Pois é, eu não conhecia muito esse cenário novo, né? Ele deu uma Sim, mudada. cenário Cheguei aqui, não tinha novo. mesa, mas acho que ornou tudo. Ai, que bom. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira, como você começou, de onde veio essa vontade de se tornar estilista, design de moda e trabalhar com audiovisual? Beleza. Bom, hoje eu trabalho exclusivamente com audiovisual. Eu vou começar do começo, né? Quando eu era criança, eu gostava de desenhar roupas para os professores que eu gostava na escola. Então, eu criava situações hipotéticas e ficava desenhando coisa de criança. Eu não imaginava que isso um dia se tornar uma profissão. E eu fui uma criança que fez teatro a vida toda. Então, até a minha adolescência, eu estava fazendo teatro. Então, a dramaturgia sempre foi muito presente na minha vida. Quando eu comecei a fazer faculdade, entrei na faculdade com 17 anos, eu estava focada que eu ia trabalhar com moda, ia ser estilista, além de formação, que ia ser a profissão que eu ia exercer. E comecei a estagiar até como assistente de estilo. Eu era estagiária das estilistas de uma empresa de fast fashion nacional. Mas eu vi que aquilo não era muito a minha praia, que trabalhar dentro de um escritório, fazendo ficha técnica, fazendo desenho técnico o tempo inteiro, não era o meu rolê. E aí eu conheci uma amiga, aleatoriamente, assim, na fila de um show. E ela falou, o que você faz? Eu faço faculdade de moda. Ela, eu faço faculdade de cinema. Você não quer fazer figurino pra mim um dia? Eu falei, tipo, nossa, aleatório, do nada, né? Falei, bora, né? Vamos aí, vamos ver no que isso vai dar. E aí ela fez um curta uma vez, eu fiz o figurino e me apaixonei. E aí eu comecei a investir mais nessa profissão. Ai, que legal, adorei a história, inclusive. Não sabia que você tinha feito teatro. Fiz teatro, assim, não é uma coisa que eu falo muito sobre, porque foi meio que coisa de escola mesmo. Mas foi muito importante para minha construção, assim, até para eu trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia. Ai, que legal. E foi muito difícil o início da carreira? Você teve alguma dificuldade, assim? Olha, sim, porque o audiovisual é um mercado muito fechado. Então, para você conhecer as pessoas, você meio que não sabe como entrar. Não é uma coisa que você, aqui tem uma vaga no LinkedIn, eu vou me candidatar e vamos chamar para uma entrevista. Sim. Não é assim que funciona, né? Então, eu comecei nessa vibe de fazer trabalhos pequenos para amigos mesmo. Então, vou fazer um curta, você não quer fazer o figurino para mim? Beleza, vou. Amigos atores, vou fazer uma peça de teatro, você não quer fazer o figurino dessa peça de teatro? Aí, beleza, vou. E aí eu fui pegando gosto e falei, preciso me profissionalizar. Porque na faculdade de moda, pelo menos na que eu fiz, a gente não tinha uma disciplina de figurino. Então, eu tive que buscar estudos por fora para aprender sobre, né? Fiz um curso livre sobre figurino, que era com uma figurinista do audiovisual. E ela costumava chamar alunos dela para fazerem estágio em algum projeto que ela estivesse envolvida. E aí foi a minha porta de entrada. Eu tive a oportunidade de fazer um desses projetos e aí que eu comecei a entrar de fato no audiovisual. Não, e grandes projetos, né? Conta um pouco pra gente como foi trabalhar pra Netflix, pra HBO. É muito legal. São projetos grandiosos, assim, com uma equipe muito grande. Então, a primeira vez que você pisa, você fica, meu Deus, uau. Mas, quando eu comecei, os streamings ainda não estavam... Eles já estavam no Brasil, mas eles não eram tão fortes assim. Então, eu comecei fazendo projetos para outros canais. E conforme o tempo foi passando e os streams começaram a ganhar mais força no país, começaram a surgir mais projetos para a gente fazer. Mas o ápice mesmo dos streams no Brasil foi durante a pandemia, né? Tava todo mundo em casa e as pessoas só tinham a TV assim como fonte de entretenimento.
Então, começou a crescer muito, foi quando as maiores oportunidades surgiram. Foi bem nessa época. Já tinha feito alguns antes, mas é gritante, assim, a diferença de quantidade de projetos que tinham antes da pandemia para depois, dentro dos streamings. Ai, conta pra gente uma história que aconteceu nos bastidores. Tem alguma história engraçada, uma história legal, interessante? Ai, olha, sempre tem histórias muito engraçadas, mas eu vou contar um projeto que eu tive muito carinho de fazer, que foi uma série para HBO. Eu fiz parte da equipe de figurino. E foi uma série que a gente trabalhou com parte do elenco coreano. Então, foi, assim, uma experiência muito legal você conviver com pessoas de uma cultura tão diferente da sua. E não só a cultura, né? A língua também. Então, a gente descobriu um universo completamente novo com eles e eles também descobriram um universo completamente novo com a gente. E era um set diferente também, porque a gente tinha tradutores, a gente se comunicava muito em inglês com eles também, então era um set bilíngue. E conviver com essa cultura foi muito legal. E você considera que foi o seu trabalho mais desafiador ou teve um outro que foi o mais desafiador da sua carreira? Projetos desafiadores, para mim, no geral, são projetos de ação. Então, eu acho que foi o projeto que eu mais tenho, um dos que eu mais tenho carinho, mas não foi o mais desafiador. Não foi o projeto mais desafiador, foi o projeto... foi o projeto mais divertido. Projetos desafiadores, como eu estava falando, que são os projetos de ação, eu acho eles mais complexos em situações específicas. Por exemplo, cenas de tiroteio com muita figuração, então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter equipe extra para conseguir lidar com vestir essas várias pessoas, vamos supor, uns 200, 300 figurantes. Então, a gente tem toda a dificuldade do tempo de entregar o set na hora certa, fora os atores, aí as roupas múltiplas, se vai acontecer alguma coisa com o ator em cena. Então, essas séries com uma temática mais policial, eu considero as mais desafiadoras da minha carreira. Nossa, eu imagino que seja mesmo. E como é o processo de você pensar nesse figurino com a história do personagem, toda a narrativa da série? Qual que é esse processo criativo para cada personagem? Então, a gente recebe o roteiro, aí a gente lê o roteiro, a gente começa a absorver informações sobre essa história e sobre os personagens. Aí a gente tem uma conversa com o diretor, que ele vai explicar o processo dele, ele vai explicar como ele enxerga a obra, ele vai explicar mais sobre os personagens, porque o roteiro, ele fala muito sobre os personagens, mas tem coisas que são subentendidas, né? Sim. Então, ele mostra muito de como ele enxerga esses personagens. O diretor de arte, ele já vem com um caminho de estética que ele tá pensando, com cartela de cores. Aí a gente junta todas essas informações e começa a desenvolver o nosso processo, né? A gente monta painéis de referência, a gente pensa na cartela de cores, a gente pensa no guarda-roupa desses personagens. Se necessário, a gente desenha croquis. E aí a gente apresenta esse projeto de figurino para o diretor de arte, produção executiva, às vezes, e, enfim. E como você lida com o que o diretor quer, o que o personagem pede e o que você quer colocar da sua estética pessoal, que você acha que vai ser legal aí? Como você mostra essas propostas que talvez fujam um pouco, mas que você acha interessante? Então, quando a gente vai fazer um figurino, a gente tem que pensar muito também que a história que você vai contar é uma história sobre outra pessoa, não é sobre a minha história. Então, eu me visto de acordo com a minha história, de acordo com o que eu quero mostrar para a sociedade. Porque a moda comunica muito, né? Então, a pessoa bate o olho em você e ela vai ter uma primeira impressão, alguma história ela vai criar na cabeça. Então, saber diferenciar você do seu projeto é uma coisa bastante importante. Mas a gente não gosta de tudo, né? A gente não gosta de todas as coordenações de cores, a gente não gosta de todas as épocas e todas as peças de roupa de cada época. Então, é importante você saber pontuar. Ai, tá, isso daqui é muito importante para eu contar essa história, né? Então, deixa eu ver o que eu posso pegar dessa época ou dessa paleta e fazer com que isso funcione de acordo com uma estética que eu acredito, com uma estética que eu acho bonita. Então, você acaba
pondo e tirando. Você tem que ter esse jogo. Entendi. E o processo de envelhecimento de figurino? Você consegue me explicar mais ou menos como funciona, como que vocês fazem esse processo todo? Sim, eu gosto muito do processo de envelhecimento de figurino. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho. Tem algumas situações, né? Tem personagens que já começam com a roupa com certo grau de envelhecimento. Então, tudo depende da história pregressa, da onde vai se passar esse roteiro, qual que é a história dessa personagem, o que ela faz da vida. Então, com base nisso tudo, a gente pensa no figurino. E se do início do projeto a gente já precisa que ele tenha certo grau de envelhecimento, a gente já faz esse processo antes, pelo menos em algum nível. A gente pode tingir, a gente pode dar uma desgastada, entender onde que essa roupa teria puído, dependendo da profissão. E essa é uma das formas que a gente trabalha com envelhecimento. Outra é situações que vão acontecer durante a cena, durante o filme. Então, vamos supor que, eu tô com uma personagem, essa personagem mora na cidade, ela vai ser sequestrada, vai ficar 3 dias trancada no meio de um celeiro. E o que eu faço? Essa roupa, ela tem que viver essa história junto com a personagem, né? Então, a gente provavelmente vai ter umas 4, 5 roupas iguais. A gente vai ter sempre a do primeiro estágio e a do último. A primeira estágio é ela completamente limpa, né? Como a personagem vai sair de casa. E aí a gente vai criando os graus de envelhecimento dessa vivência que ela vai passar. Então, eu vou fazer um pouco de suor aqui. Ela vai estar indo para uma fazenda, então eu vou fazer umas manchas de terra. Será que ela passou por alguma situação física? Vou fazer algum rasgo nesse tal lugar. Então, a gente entender como que vai ser essa história e fazer o figurino evoluir junto com ela. É muito louco, né? Porque, assim, eu como atriz, eu entendo, eu vivencio um pouco ali do que tá acontecendo dentro do set. Mas quando a gente assiste uma série, um filme, às vezes eu tenho certeza que vocês não pensam nisso. De, nossa, tem um figurinista pra envelhecer esse figurino, rasgar bem aqui no joelho, que foi aonde ela teve machucado, não sei o quê. Eu imagino que seja muito louco pra você e pros figurinistas e pros outros departamentos, a organização, né? Porque não é um personagem só, são vários personagens, são várias histórias ali sendo contadas. Então eu queria entender também como vocês fazem essa organização, assim, pra dar conta de tudo, porque é muita coisa. Eu sou uma pessoa muito fã das planilhas de Excel. Tipo, quando você tá entrando numa carreira criativa, você não imagina que você vai ter tanta burocracia para resolver, né? Mas eu sou uma pessoa que aprendeu a se organizar com planilhas e listas, então, e muita comunicação, né? O departamento ele tem que se comunicar muito bem e se comunicar muito bem com os outros. Nessa situação específica de envelhecimento, acontece muito da gente filmar a última cena antes da primeira, né? Então, a gente tem que saber o que vai acontecer. O departamento de continuidade ajuda muito a entender os estágios, né? Um diálogo com a continuidade, com a direção, para entender esses graus, entender onde vai entrar o quê. Mas é basicamente isso. Não é basicamente porque não é nada simples, mas essa organização, ela precisa de muita atenção. E quando você tem que fazer envelhecimento do figurino na última, né, no último estágio, como que faz pra voltar? Tem 2 figurinos? A gente costuma ter vários. Tipo uns 4, 5. Vai depender de tudo que vai acontecer. Entendi. E como vocês fazem a colaboração entre o departamento de figurino com o departamento de maquiagem, por exemplo? É tudo muito conversado ou é num documento, por exemplo, numa planilha de Excel que vocês colocam tudo certinho e cada um se organiza como pode? Não, é muito, muito, muito conversado. Até porque caracterização e figurino caminham muito juntos, né? O nosso trabalho ajuda muito elas a desenvolverem o delas ou deles. E vice-versa. Pra gente criar um personagem com uma estética legal, uma estética que faça sentido, a gente precisa que os 2 departamentos caminhem muito juntos, né? Estamos falando de produções muito grandes, né? É muita gente, cada um trabalhando ali em alguma coisinha. E para tudo isso dar certo, cada um tem que fazer sua parte e se conversando para que isso fique amarrado. Porque senão fica parecendo trabalho de escola, cada um faz uma coisa, junta tudo, parece que não tá ali. As personalidades acabam não combinando, né? Você pensou numa coisa, eu pensei numa coisa completamente diferente, aí o ator vai fazer o cabelo,
modelo, depois vai passar no figurino, aí nada conversa. Não, a gente tem que estar sempre muito alinhada. Então, a gente mostra nossas pranchas de referência para elas, elas mostram a delas, a gente conversa muito bem, ajusta, sugere coisas. É muito legal quando, não é sempre que dá, mas quando a gente consegue fazer a prova de figurino, por exemplo, a personagem passa primeiro na caracterização, depois vem pra gente, nossa, fica 10, que daí a gente consegue ver como que aquilo vai ficar no dia da filmagem, né? E é importante também pra gente entender paleta de cores, se vai ser uma série de ação, especificamente uma série de ação, é legal a gente saber e o tom do sangue que elas vão usar. Porque daí, se elas vão usar esse tom de sangue e a gente, de repente, vai ter o nosso, não ficar diferente. O sangue que ela vai usar no rosto, na pele, ficar diferente com o da roupa, porque senão fica bem esquisito. Então, tem todo esse diálogo. Nossa, é uma loucura mesmo. Eu lembro muito quando eu vi meus irmãos, que eles são pequenos, né? Pela primeira vez no cinema. E aí passou os créditos. E aí, tipo, várias pessoas, vários nomes. E eles, tipo, Tato, o que é isso? O nome de cada nomezinho desse é uma pessoa que trabalhou em alguma coisa do filme. Figurino, maquiagem, câmera, áudio, não sei o quê. Aí eles, nossa, mas tudo isso de gente. Tudo isso de gente. E às vezes a gente gente. acha pouco, tá? Às vezes a gente tá numa produção cheia de gente, aí a gente fala, putz, podia ter tido mais uma mãozinha aqui pra fazer isso, né? A gente sente, né? Às vezes, tipo assim, nossa, tá com pouca gente ainda, hein? Eu acho que poderia ter um pouco mais. Exato. E que dicas você daria pra quem tá começando nessa profissão agora? Porque, assim, a gente sabe que o mercado do audiovisual é muito fechado e o mercado de moda também. Então, assim, é difícil ali você tá entrando nesses dois mercados. Então, que dicas você daria pra essas pessoas? Olha, o meu caminho foi muito pelo estudo. Eu tive a oportunidade de estudar e fazer cursos que me proporcionaram, além de aprender mais sobre a profissão, conhecer mais profissionais. Então, conhecer profissionais da área é muito importante e esse foi o meio que eu encontrei de fazer isso, né? Então, comunicação, né? Conhecer as pessoas. Outra dica que eu posso dar, seja muito organizado, porque, nossa, como é uma profissão que demanda organização da gente. A gente tem que sempre estar com as coisas muito na ponta do lápis, para não dar nada de errado e, no final, a gente ter um filme com uma estética legal, entregar um projeto legal. E a disponibilidade é muito importante também. Eu não sei se todo mundo sabe, provavelmente não, mas a nossa carga horária é bem intensa, né? A gente passa 12 horas de filmagem dentro de um set, então não é uma profissão que você vai ficar pouco tempo no trabalho. É uma profissão que vai demandar muito do seu tempo. Então, disponibilidade é muito importante também. Quais habilidades e qualidades uma pessoa precisa ter para ser uma estilista? Olha, para trabalhar com figurino no audiovisual, eu acho muito importante. Eu vou bater na tecla da organização de novo, porque é realmente uma coisa muito importante. Eu acho legal você ter noções de costura. Não é que você vai costurar a peça, não é você que vai modelar a peça, mas eu acho legal você ter essa noção para você saber pedir o que você quer para a pessoa que vai confeccionar, para você saber os ajustes que você vai precisar fazer durante uma prova de figurino, para você entender como vai ser o caimento daquela roupa em diferentes corpos. Eu acho que essas são duas características bastante importantes. Miga, e como você lida com talvez um orçamento baixo e falta de recursos para você conseguir construir figurinos assim dentro do audiovisual? Porque a gente sabe que nem todas as produções são tão grandes e com um orçamento tão alto assim pra gente conseguir trabalhar com os melhores tecidos, as melhores costureiras e tudo mais. Então, como que você lida com essa dificuldade dentro da profissão? Olha, até grandes produções não tem todo o dinheiro que a gente acha que a gente precisa para fazer, né? Então, eu acho que você tem que saber aonde você vai investir mais essa grana. Então, entender... Tá, essa cena é muito relevante, então nessa cena eu posso gastar um pouco mais de dinheiro. Esse uniforme ele vai ter um tempo de tela muito curto, então será que eu preciso usar todos esses acabamentos? Preciso fazer um logo bordado? Será que eu não consigo fazer alguma coisa estampada? Então você vai cortando gastos e vendo onde você vai depositar esse seu dinheiro. Além disso, a gente sempre faz uma decupagem do roteiro, né? Que a gente recebe o roteiro e a gente destrincha ele inteiro. Então, a gente vai saber
quantas roupas cada personagem vai ter. E aí a gente consegue pensar num guarda-roupa. Então, num guarda-roupa de 20 looks, quantas calças eu preciso ter? Quantas blusas? Quantos vestidos? Quantos sapatos? Se você sai com isso na ponta do lápis, você acaba evitando gastos desnecessários. Então, você sair planejada para produzir é muito importante também. Novamente a organização. Novamente a organização. A gente trabalha com organização. É isso. E fora das telinhas, o audiovisual, eu queria saber, você faz o trabalho de estilista também de personalidades, né? Tanto para eventos, lugares que eles vão comparecer. Como que é que você faz essa produção, esse processo criativo para entender? Porque cada também artista tem um estilo, Sim. tem um gosto. Styling é bastante diferente do figurino. A gente tem que conversar com os artistas para entender não só do estilo deles do dia a dia, mas também saber a mensagem que eles querem passar naquele evento, naquela foto. E aí a gente tem esse diálogo longo, a gente mostra referências, eles trazem referências para a gente também, e aí a gente começa a produzir. A gente entra em contato com marcas que a gente acredita que tenham a ver com essa personalidade, a gente busca trocas, empréstimos, enfim, até chegar num resultado que todo mundo goste. Entendi. E você tem seu acervo próprio ou você busca em outros acervos e marcas? Eu tenho meu acervo, mas o nosso acervo nunca supre todas as nossas necessidades, né? Então, além do meu acervo, eu frequento outros acervos, eu converso com marcas, compro também, a gente compra bastante coisa. E você gosta de fazer aqueles trabalhos de pré-estreia que muitas atrizes e atores fazem, que é de colocar referências na própria roupa de pré-estreia do evento, referências da personagem, que nem a Margot Robbie fez com Barbie, a Bruna Marquezine fez com Besouro Azul. Sim. Muitas atrizes usam disso pra divulgar o filme, principalmente nas pré-estreias. Queria saber se você gosta ou não de fazer isso, porque eu acho incrível. Eu adoro. E acho um trabalho também muito delicado, porque você tem que manter ali a personalidade da atriz, mas com referências do personagem, né? Você acha que isso é tranquilo ou você também tem um processo ali todo de conversa, de referências? Não, tem um processo de conversa, até porque você não vai transformar a pessoa na personagem, né? Então, você tem que pegar elementos que combinem tanto com a personagem, tanto com a personalidade que você está vestindo. Mas eu acho muito legal. Eu acho que faz todo sentido quando você vai fazer uma divulgação de um filme, de um trabalho novo, você ter algumas referências daquela personagem. Sim, eu amo. Inclusive, eu sempre visto vermelho no Conexão Fashion, porque é a nossa cor aqui, minha cor preferida, inclusive. Então, já tem um match aqui já. Amiga, vamos brincar? Conta. Ó, eu vou fazer uma batalha de estilos aqui com você. Vou falar um ou outro. Tá. E aí você tem que escolher um. Tá. Não pode não falar nem nenhum, nem os dois. Tem que escolher um só. Tá bom. Tá? Vamos lá. Calça skinny ou calça saruel? Nossa, são muito queridinhas da gente, essas duas, né? Todo mundo ama. Muito difícil, todo mundo odeia, né? Todo mundo ama. Nossa, então sou minhas favoritas. Tenho várias no meu armário. Olha, eu sou uma pessoa que gosta de conforto. Eu prezo pelo conforto na hora de me vestir. Então, com lágrima nos olhos, eu escolheria a calça saruel. Com lágrimas nos olhos, tá? Não por conta da estética. É porque a calça skinny ela é meio desconfortável mesmo. Nossa, muito. Na adolescência eu acho que muito, esteticamente, assim, se for pra escolher, eu escolheria a calça skinny. Mas, pelo conforto, a calça saruel Nossa, mesmo. já pensou você ficar um dia inteiro embalada a vácuo? Já ficamos, né? Todo mundo já teve a fase da calça skinny, mas eu não passaria por isso de novo, não. Eu também acho. E na época do Restart, que eu usava calça colorida, skinny, e bem baixa, apertadinha, né? cintura baixa. Nossa, é uma delícia. Menina, pra sentar, aí apareceu cofrinho, você tinha que ficar levantando, é super desconfortável. Próximo, vestido floral ou vestido preto básico? Preto básico. Eu não uso muito preto, mas eu também não sou tanto assim da estampa em mim, né? Eu sou mais de uma estampa clássica, tipo um listrado, xadrez, enfim. Então eu iria no preto básico. Se ele for branco, eu prefiro, mas eu vou no preto. Jaqueta de couro ou jaqueta jeans? Jeans, mais leve. É? Tênis ou sandália? Tênis, com certeza. Eu sou muito da sandália, sou do salto, né? Nossa, eu falei pra você que eu fui pro carnaval de salto plataforma, ainda botona. Nossa, eu não sei como você conseguiu, E parabéns. um outro dia com salto fino.
Nossa, você ainda sobreviveu a mais um dia com Sobrevivi a salto. mais um dia. Olha. Inclusive, o primeiro dia foi o do salto fino, aí no dia seguinte eu fui com a plataforma. Se você ver no meu Instagram, tá lá as fotos com o salto. Nossa, isso é uma habilidade especial, viu? Mas eu acho que é por causa do balé, né? A gente tá acostumada a ficar com situações piores Entendi. nos pés. Eu Faz acho que é sentido. isso. Você tá acostumada com o desconforto. É, faz sentido mesmo. Eu acho que é isso. Tanto que o pessoal falou que a Zendaya, né, usava muita Scarpan pra não sentir mais dor, pro pé se acostumar. E olha aí, tipo só. assim, virou trend no TikTok, inclusive. O pessoal, Pov, você fez igual a Zendaya e agora você usa Scarpan e não sente dores. Eu acho que foi isso. Eu usei coisa pior, né, no pé. Então, o salto, pra mim, Já ficou super tranquilo. confortável, é. Tanto que eu ando de salto como se estivesse andando de chinelo. Juro. Nossa. Tranquilo. Ótimo. Próximo, camisa social ou camiseta? Bom, eu tô com as duas hoje, né? Social. Social branca. Tá. Saia midi ou saia curta? Mid. Ah, eu sou da curta, sabia? A gente tá uma de mid e uma de curta É que eu sou hoje. piriguetinha, amiga. o meu estilo, eu sempre falo que é uma piriguete perua. Olha só, a gente percebe que a gente tem, assim, opostos aqui. Em praticamente Sim. todas as escolhas. Ai, é isso. É mesmo, né? Você tá escolhendo um, eu tô escolhendo outro. Pois é. Óculos de sol aviador ou óculos de sol retrô? Ai, retrô, com certeza. Ah, eu também. Ah, então pronto, a gente teve um ponto comum Tá aqui. vendo? Bolsa, saco ou mochila? Mochila. Também gosto de mochila. Ah, eu gosto de uma mochilinha. Ai, uma vez eu conversei com uma amiga influenciadora e ela falou assim: ai, a gente tem que ter bolsa, tipo bolsa normal, de Ficar lado, embaixo do assim. braço. É, de ficar embaixo do braço. Tem que ter uma bolsa dessa pra ser a nossa bolsa de guerra. Chega um momento que a gente tem que largar a mochila, porque mochila é de adolescente. Mas é tão mais funcional a Ah, mochila, não, gente. Não, Eu não. fui inventar de trocar a mochila pela bolsa pra ir pra faculdade. Eu fico morrendo, pendendo de um lado só, fica o Aí peso. você começa a ficar torta. É, eu falei, ai, gente, eu tô achando que eu vou voltar uma mochila, hein? Vou voltar. Cinto fino ou cinto largo? Ai, como eu sou pequena, eu prefiro fino. Acho que isso depende muito da estatura da pessoa, né? Acho que depende da proposta do look Também. também, né? Choker ou colar? Colar. Não gosto de nada me enforcando. Ah, eu gosto de choker, mas eu prefiro colar também, porque então. me dá uma agoniazinha. então. Ainda mais que eu tenho rinite, às vezes eu preciso dar uma... Me sinto meio sufocada. Amiga, quais são suas maiores inspirações dentro da moda, principalmente em criação de figurino? Olha, eu vou falar de uma figurinista que eu admiro muito, que é a Heidi Bivens, que é a figurinista de Euphoria. E ela também é stylist, né? Eu acho ela genial. Eu acho que ela conseguiu criar um universo que, além de ser muito coerente com a série e com o projeto, cativou muita gente, né? Muita gente se inspira nos looks de Euphoria no dia a dia. Então, os trabalhos dela, eu acho que eles são bem bonitos. Não, é incrível. Eu fiquei obcecada, assim, desde a primeira temporada, porque o trabalho de direção de arte daquela série é incrível, é insano mesmo. E eu sempre falo que as nossas grandes It Girls são personagens de séries e filmes. Porque muita gente realmente se inspira nas personagens. Sim. Nos looks, inclusive muita gente, se inspirou absurdamente na Mad. Os delineados, as roupas com recortes, justas, enfim. Então, eu sempre digo que as nossas maiores It Girls são as personagens de série. Com certeza. Quando eu tava na faculdade, ou um pouquinho antes de começar a faculdade, a série do momento era Gossip Girl, né? E eu era a própria Blair Waldorf. Gossip Girl foi um momento, foi um marco. E até hoje, né? Eu gostava muito da Serena, né? Eu curtia. Às vezes, a gente é muito aposta, minhas amigas. Tô achando que realmente... Mas eu acho que eu ainda tinha um preconceitozinho com alguns looks da Serena. Às vezes ela erra um pouco. E a Blair também, às vezes, ela tem bastante informação carregada ali, né? Mas eu gosto muito da construção das duas personagens, são muito interessantes, né? Elas são muito amigas, ao mesmo tempo elas brigam muito, elas têm estilo completamente diferentes, mas elas caminham muito juntas. Eu falo que eu desde pequena eu tive uma obsessão por loiras, entendeu? Mia Colucci foi o ícone pra mim. Sim. Tanto que hoje eu tenho noção de que se eu sou loira, é porque eu tenho síndrome de Mia Colucci. Se eu uso muita mini saia, barriga de fora, é por causa da Mia, gente. Eu tenho um negócio, entendeu? E aí, você não era do High School Musical, não? Ah, não, do High School Musical não, porque a Sharpay era vilã, né? Eu amava ela no off, tipo assim, escondido. Não falava que eu gostava dela. Falava assim, não, ela é vilã, tal, não sei o quê. Então eu era a Gabriela, mas eu preferia muito mais os looks e a construção da Sharpay. Menina, ela tinha tudo também personalizado. Meu sonho era ter tudo com G e ó. Ela era uma gênia. Ai, você acha? Tudo aquele negócio com brilho, purpurina, plumas, ai, menina. Eu falei pra você que eu sou perua. Imagina, por isso que eu pensei na Sharpay, era que você começou
começou a falar, eu falei, não, ela com certeza gostava da Sharpay. Ai, pois é, eu gostava no off. Tipo, quietinha, assim. Mas eu sempre na brincadeira, eu era a Gabriela. Ainda mais que eu chamo Gabriela, né? E é com 2 L's, eu e Faz ela. Aí eu sentido. falava, não, eu sou a Gabriela. Mas os looks eu não gostava muito da Gabriela, achava muito básico. É basiquinha. Não, imagina, Neutra. quando eu me visto básica, eu me sinto super mal. Eu falo, nossa, gente, eu tô muito básica. Eu tô muito sem sal, eu tô sem o molho. Não Tô sem estou molho. me sentindo tão bonita hoje. É, tô sem um tempero, tô sem um negócio. Faltou um brilho. É, faltou um brilho. Como você definiria o seu estilo pessoal, inclusive? Eu gosto do casual, mas eu gosto de dar uma temperadinha, como você disse, né? Eu também gosto muito do estilo romântico, então eu gosto de misturar... eu misturo tanta coisa. Eu misturo o estilo romântico com street style, com tênis. Mas uma coisa que acontece muito, eu estava até conversando com uma amiga que também trabalha com figurino, e acontece com todas nós. Dependendo do projeto que a gente está, a gente começa a entrar naquele universo e aí a gente começa a pegar muitas coisas daquela criação pra gente. Então, nossa, sei lá, se eu estiver fazendo um filme com temática country, eu vou começar a usar camisa xadrez, vou começar a usar botinha. A gente sempre começa a implementar na gente essas coisas. Esse ano eu estava fazendo uma série nos 2000 e eu sempre falava, não, jamais vou usar coisa nos 2000 de novo. Não, corta, para. Eu tava lá, calça cintura baixa, super larga, cheia de bolso, trabalhando com lenço amarrado na cabeça. Então, a gente acaba pegando muito do projeto que a gente tá. É muito doido isso. Pagou com a língua nos anos 2000, né? Apaguei completamente. Ah, eu também paguei A calça com a skinny, língua. não. É que eu acho que tem coisas que não vai mais. A Tem gente coisa não que tem. precisa mais Que nem passar a por era isso. Tumblr voltou aí, né? A chokerzinha de elástico. Enfim, várias referências da era Tumblr voltou. Mas teve coisa que não voltou da era Tumblr. Tipo assim, a calça Saruel. Era muito da era Tumblr, Nossa, não voltou. era muito, né? A blusa xadrez amarrada na cintura, vermelha, Usei tanto. também não voltou. Não tô Eu acho vendo que não muito. faz falta, não. Boné à barreta, também não voltou. Também não faz muita falta. Teve uma coisas que não voltaram. Sim. Eu acho que voltou o que orna com a estética de hoje em dia. Inclusive, tem algum período histórico ou um movimento artístico que você tem um carinho, que você acha que você traz nos seus looks? Olha, carinho não. Mas eu gosto muito de looks com uma carinha vintage, mas que você não sabe exatamente de que período é. A moda, ela reflete muito a nossa sociedade, né? Então, reflete muito o que a gente está vivendo hoje. Os nossos costumes, as nossas crenças, a sociedade de forma geral. Por isso que eu gosto muito sempre de focar no que está acontecendo agora. Então, por isso que eu tenho uma preferência pela moda do hoje. Gosto do vintage, estudo, respeito muito. A gente tem que aprender muito com tudo que veio antes da gente. Mas se eu fosse para escolher um período para mim, eu vou sempre preferir escolher o de hoje. Arrasou, é isso. Amei. Porque, assim, eu tenho, pra mim, de que a gente vive o hoje, mas a gente tem que ter consciência do que aconteceu lá também. Porque muita coisa do que acontece hoje é referência do que aconteceu lá atrás. Sim. Tanto os anos 2000 que voltou, a era Tumblr e Sim. etc. Tanto que eu fiz uma peça, que foi a peça que eu descolori o cabelo, que a minha personagem era referência a Brigitte Bardot. Olha só. Então, eu tive que estudar muito essa época. E foi uma época que eu peguei um carinho, eu me apaixonei e tudo mais. Mas é aquela coisa, eu sempre também tô no hoje, mas pensando nas referências que eu gosto, do vintage, né? Sim. Do que passou e tudo mais. E isso é incrível mesmo. E atualizar para hoje em dia, né? Pegar as Sim. referências mais clássicas e atualizar para os dias atuais. Sim. Amiga, e como você mantém a criatividade com tantos projetos que você já trabalhou e continua trabalhando? Porque, assim... É muita coisa. Você tem que ser uma máquina de criatividade ali pra fazer vários looks pra vários personagens, várias histórias e estéticas totalmente diferentes. Sim. Aí é importante ter um respiro, às vezes, né? Às vezes a gente fica emendando um trabalho no outro e a nossa cabeça vira um baralho, assim. Então, ter um tempinho de respiro, legal. Viajar, nossa, ótimo ver o que as pessoas estão usando em outros lugares. E sair de casa. Eu acho que a nossa maior referência para figurinos realistas é ver as pessoas na rua. Eu tento fotografar escondido, assim, né? Porque era legal a gente fotografar as pessoas sem elas autorizarem, mas se eu vejo alguma pessoa que eu acho alguma coisa muito interessante na rua, eu fotografo, guardo pra mim, acabo usando isso como referência. Então, eu acho que a rua é o nosso melhor meio. Entendi. E quais são suas marcas favoritas e por quê? Tá. Eu gosto muito da Simone Rocha.
Porque eu acho que ela é mestre em fazer isso, de pegar peças tradicionais, peças clássicas e trazer para o contemporâneo. Tudo dela tem muita cara de antiguinho, de vintage, mas ela consegue fazer uma leitura muito contemporânea disso. Tem uma pegada bastante romântica, mas, por exemplo, ela consegue transformar uma Crocs num sapatinho de cristal, sabe? Então, isso que eu acho muito interessante no trabalho dela. De marca nacional, eu gosto muito da Paula Rondon também, que eu até enxergo alguma similaridade com a Simone Rocha, mas ela pega muitas peças antigas mesmo e transforma em coisas novas. Então, ela trabalha faz esse trabalho de rework. E eu acho tudo que ela faz muito incrível, muito lindo. Ai, que legal. E quais as peças não podem faltar no seu guarda-roupa? Eu gosto muito de saia midi, eu gosto muito de camisa, eu gosto muito de tênis. Calça jeans eu não uso tanto assim, sabia? Acho que uma calça de tecido plano, mas que seja confortável. Tricô, uso muito tricô. Amo. Amo tricô. Acho que são essas peças. Teve algum estilista que te inspirou durante a sua carreira, que você acha que pega referências dele pro seu trabalho? Estilista específico, não. Até porque, como hoje eu trabalho com figurino mesmo, eu tenho que estar sempre focada em criar para essas outras pessoas, né? Então, eu tenho que pensar no que a personagem usaria, quais seriam as referências dela. Então, para o meu trabalho, eu não tenho um estilista que eu beba muito da fonte. E como que você lida com as tendências, assim, que tá acontecendo no hoje? Você falou que fica muito ligada no hoje. E como que você fica atenta a cada tendência que surge, porque tá muito rápido, e coloca isso dentro dos seus trabalhos? Sobre tendências e figurino, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é bombardeado por microtendência mesmo o tempo todo. E essas microtendências pode parecer uma coisa muito relevante naquele dia, naquele mês, sei lá, naquele semestre, mas a gente vai esquecer muito rápido disso. Então, a gente tem que saber filtrar. Então, primeiro de tudo, tem que ser uma personagem que peça tendências, né? Ela seja uma personagem ligada a isso, pra gente colocar tendências no guarda-roupa dela. Mas tem que saber filtrar, tem que entender o que vai ser relevante, para, na hora que você for assistir esse projeto daqui a uns anos, você não ficar... nossa, aquele filme foi gravado em 2022, no segundo semestre. Se você entender de moda, né? Se você não entende de moda, você só vai achar uma coisa aleatória. Então, tem que saber filtrar. Entendi. Nossa, eu imagino que deve ser difícil, porque os projetos audiovisuais demoram pra realmente sair, né? Sim. Então, assim, se você tava com uma tendência de lá daquele momento gravação, e se você não tiver a visão de futuro e a visão do personagem em si, você acaba caindo numa cilada, né? Sim, exatamente isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao usar tendências. É isso. E os projetos futuros, amigas? Pode contar uma coisa pra gente? Termos de confidencialidade, os termos de confidencialidade que eu assino me impedem. Ai, que saco! Mas eu gravei, os meus últimos 2 projetos foram longas, metragem pro cinema. É a primeira vez que eu fiz projetos pro cinema mesmo. Então, vem coisa pro cinema aí. E em breve vou começar um novo projeto para um streaming também. Ai, que delícia! Estou ansiosa. Quando for sair, você avisa, posta. Vou ficar de olho também no que for anunciando para lançar. Claro. Porque, né, você não pode falar, eu Não posso. entendo. Mas vem aí. Vem aí. Vem aí. Amiga, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi uma honra ter você aqui para conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu amo o seu trabalho, então fico feliz de ter você aqui. Amei o nosso papo. Eu amei também. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia essa conversa. Foi uma delícia mesmo. Muito obrigada. E a você que ficou aqui com a gente assistindo até o final, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!